Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal que trata sobre educação, baseado aqui em Brasília. E como eu lembro sempre, o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e a gente conta com o apoio de parceiros que tornam possível aqui a nossa empreitada toda semana. Como você sabe, a gente está aqui toda semana, toda sexta-feira, ao meio-dia, a gente sobe um conteúdo, e isso só é possível porque a gente pode contar com os nossos parceiros. Eu falo do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Temos o apoio do PROIFES Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também temos o apoio do SIMPRO-DF, Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio do SIMPROEP, Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal, e o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Então são esses os nossos parceiros, além do SEBRAE. SEBRAE é um parceiro que soma com a gente aqui, e a gente, inclusive, deixa você agora com esse anúncio do SEBRAE. Vamos, filha. Aqui tá muito bagunçado. Depois a gente volta, tá? Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. Eu queria dar mais um passo, ampliar. Vamos pegar crédito. Eu fico inseguro. É isso. O SEBRAE vai me orientar. Mamãe, é esse que eu quero. Na hora de dar o próximo passo no seu pequeno negócio, acredite e conte com a orientação de um parceiro. Procure o SEBRAE. Então é isso, esse foi o anúncio do SEBRAE e agora a gente vai começar a nossa conversa da semana. E o assunto da semana é um assunto que está em voga. Todos os lugares que você acessa, que você pesquisa, você vai encontrar tratando sobre inteligência artificial. Bom, há quem diga que não existe inteligência artificial, mas o assunto está na ordem do dia, ele é comentado em todos os lugares, e aí eu convidei hoje para conversar com a gente uma professora que pesquisa esse assunto, que debate esse tema, e ela vai conversar com a gente aqui, então, é a professora Bárbara Coelho, que é da Universidade Federal da Bahia. E aí a professora Bárbara vai conversar com a gente, mas eu já vou te pedir, se não é inscrito ou inscrita no canal, aproveita e faz isso agora. É muito fácil, você não paga nada, você só ajuda o canal se inscrevendo aí. Você pode acionar aí esse sininho, né? Você aperta no sininho, assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que acontece sempre às sextas-feiras, como eu disse, ao meio-dia. E também você pode compartilhar o link desse programa e de outros. A gente tem uma playlist aqui, você pode ver com os mais diferentes assuntos, todos relacionados à educação, e aí você vai poder compartilhar, inclusive, o link dessa playlist para todo mundo que você quer que se informe bem sobre educação no Brasil. Então é isso, conto com você se inscrevendo no canal e compartilhando esse link. E para lembrar que o melhor lugar para você compartilhar esse link é nos seus grupos de WhatsApp, assim muito mais gente vai ter informação sobre o que a gente está fazendo por aqui. Então é isso, a gente começa agora a nossa conversa, portanto seja muito bem-vinda a professora Bárbara Coelho, da Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vinda. Olá, Francisco, tudo bem? Sempre um prazer, né, ter esse bate-papo com você. Já são algumas vezes, né? E eu adoro conversar com você porque você tem perguntas assim bem inteligentes a fazer. E para mim é sempre uma honra, né? Conversar, tratar um pouco de temas que são afins ao podcast Educação em Destaque, que eu acompanho, replico bastante, peço aí a quem está assistindo que realmente deixe seu like, compartilhe, porque vale a pena, é um assunto extremamente importante. Tem vários aí, não é somente esse podcast aqui não, tá, pessoal? Eu sou suspeita a falar, né, Francisco? Porque eu acompanho de perto e, inclusive, divulgo com nos meus canais e com o nosso laboratório lá também, o Laboratório de Tecnologias Informacionais e Inclusão Sociodigital, que é o LTI Digital, que acompanha também esse seu trabalho aí, que é muito bacana.
Então é isso, agora aumentou a responsabilidade, eu tenho que fazer perguntas inteligentes. Ela falou que eu faço perguntas inteligentes, então vamos lá. Mas assim, a gente começa primeiro, assim, professora, o assunto inteligência artificial acabou que está em todos os lugares, né? Você vai lá na sua rede social, a gente vê vídeos produzidos por IA, se você abre o jornal, tem alguém anunciando alguma coisa relacionada a IA. As faculdades estão oferecendo especializações nessa área. E a senhora trabalha com inteligência artificial, né? Uma das suas áreas de interesse de pesquisa é inteligência artificial. E isso já tem algum tempo. Então, primeiro, eu gostaria de saber há quanto tempo a senhora está envolvida com esse assunto, como é que ele chegou na sua vida acadêmica e como que ele está nesse momento. Eu comecei a trabalhar com o assunto em 2015, entre 2014 e 2015. Precisamente foi uma palestra que eu fui convidada para assistir do pessoal da IBM. Eles estavam lançando aquela plataforma Biomix com o Watson, que era a computação cognitiva deles. E aí eles chamaram pesquisadores da área da ciência da informação, da área de tecnologia, para poder acompanhar o lançamento no estado de Sergipe. E aí eu fui e fiquei, assim, muito intrigada, porque logo de cara eles disseram que era uma tecnologia que, ao ser implementada, algumas funções, algumas atividades laborais seriam substituídas por essa tecnologia. E eles apresentaram um gráfico lá, inclusive falaram de uma grande rede de mercado aqui no Brasil que já haviam substituído vários advogados por conta da implementação do Watson. E aquilo me chamou a atenção. Como você sabe, eu sempre trabalhei na área de tecnologia voltada para a área social. Então, é tecnologia para questões sociais, né? E aí isso me chamou a atenção. Foi a partir daí, eu sempre trabalhei com inclusão digital, a partir daí eu comecei a direcionar os trabalhos para a inteligência artificial. Observe por quê? Porque eu encontrei ali um ponto em comum, que era o ponto social. E também as questões políticas, que tudo isso, que todo esse debate envolve, né? E aí eu fui me esbarrando, né, na temática e cada vez mais aprofundando, estudando. E hoje em dia, assim, é algo que tem sido, como você falou, Francisco, está na ordem do dia, né? Você, em qualquer mesa de bar, você discute sobre isso, você abre uma rede social, é o tempo todo esse tema. São várias faculdades pensando o que é que vai fazer, né, também para aproveitar aquilo que na área se chama de hype, né? Mas é bem isso mesmo aí. Então já são pelo menos 10 anos que você está envolvida com esse assunto. E aí, em que momento isso vira objeto de pesquisa, no seu caso? Bom, a partir daí, de 2015, eu comecei a escrever a respeito. Tinha muita dificuldade, porque as pessoas ainda não entendiam, não era um tema que estava bastante explorado. Hoje, a maioria dos trabalhos, né, tratam a respeito, em algum nível, em algum aspecto, sobre inteligência artificial. Naquele momento, eu já via a relevância do tema, a influência que o tema tinha, mas quando eu falava com as pessoas, quando eu escrevia um trabalho, eu tinha muita dificuldade de publicar. Então, tinham eventos, tinha uma revista que dizia, olha, eu colocava numa revista que era mais social, e a revista dizia, não, aqui esse trabalho é da área da ciência da computação. E aí não aceitava e indicava que eu publicasse. E a mesma coisa acontecia em eventos. Eu colocava num determinado GT, aí o GT dizia, não, esse trabalho não é desse GT, que era o GT. Eu inclusive, hoje coordeno da minha área de atuação, eu coordeno o GT de política, da informação. E aí eu via que tinha tudo a ver. A forma como eu estava discutindo inteligência artificial mandava, mas não era aceito o trabalho, por conta disso. Então, é um tema mas isso aí tem muito a ver com aquilo também que se fala bastante, que é primavera e invernos, né, da inteligência artificial, que você já deve ter ouvido falar. Então, o inverno, essa coisa de primavera e inverno está muito ligado às publicações que aumentaram. Então, por isso você chega agora naquilo que se chama de primavera da inteligência artificial. Por quê? Porque os trabalhos que tratam sobre esse tema têm uma ancoragem muito boa na literatura, principalmente na literatura científica, e isso em todas as áreas do conhecimento.
E um outro ponto é a questão de investimento também. Então, hoje você tem investimentos para pesquisa, que se você traz alguma coisa tratando sobre inteligência artificial, você vai ter uma capacidade de angariar recurso muito mais fácil. Quando a gente fala de rede de inteligência artificial, infelizmente, porque não pode ser felizmente mesmo nesse caso, está muito atrelado na compreensão de muita gente ao desenvolvimento das redes sociais. É como se a inteligência artificial fosse uma coisa necessariamente ligada apenas às redes sociais. E a gente sabe que não é isso, né? A gente tem várias aplicações que já vêm sendo feitas há bastante tempo do que a gente tende a chamar de inteligência artificial, que inclusive tem muita gente que sequer concorda com o termo, né, inteligência artificial. Então, eu quero que a gente explore um pouquinho isso. Como é que você entende essa questão do conceito inteligência artificial? Você acha que faz sentido falar em inteligência artificial ou isso é apenas um rótulo, digamos assim, que se aplicou porque é fácil, as pessoas se apropriaram dele sem necessariamente ele dar conta daquilo que é, de fato, o que a gente chama de inteligência artificial? Isso é excelente, né? E dá para a gente explorar bastante aí essa questão que você coloca. A gente, veja, está sendo muito comum hoje se ouvir falar, né, que não é nem inteligente nem artificial, né, que o termo é infeliz por conta disso e tal. Mas aí a gente precisa olhar também a historicidade do termo. É óbvio que dentro da perspectiva da tecnologia em si, das tecnologias que envolvem, né, as IAs, né, não é nem inteligente nem artificial de fato. Só que você tem toda uma história do termo, que é um termo que se desenvolve a partir da década de 50 e que de lá para cá tem sido, né, colocado dessa forma. Sem falar que esse é o termo que está também na literatura, é o termo do hype atual e que ficaria muito difícil. Agora, é óbvio que você vai ter um lastro na literatura antes desse boom e precisamente antes de novembro, né, de 2023, né, com o lançamento, né, do ChatGPT, você tem uma série de trabalhos que a inteligência, digamos, né, antes do lançamento da IA generativa, que populariza, né, a expressão inteligência artificial, você tinha muito na literatura científica terminologias como estudo de visão computacional, estudo de machine learning, estudo de deep learning, estudo de redes neurais artificiais, IoT, né, que envolve também elementos de IA. Você vai encontrar dessa forma. Agora, da IA generativa para cá, você vai vendo, inclusive, um movimento na literatura, inclusive na literatura internacional, também que mesmo esses trabalhos que estão tratando, digamos, na área de saúde, sobre visão computacional, vai trazer também o termo inteligência artificial. Então, isso é uma mudança também que acontece na literatura e é um termo que você não tem. Embora que, do âmbito de vista conceitual, né, a crítica que se faz à terminologia é porque não é inteligente, porque inteligência é uma coisa humana, né, que é uma elaboração humana, e não é artificial porque não é elaborada artificialmente, é elaborado pelos humanos, pela própria humanidade. E aí a gente pode até trazer o Álvaro Vieira Pinto, que diz o seguinte, né, que você não vai ter uma tecnologia que vai acontecer antes do preparo. A tecnologia acontece dentro do seu tempo, né? Então, se a IA chegou nesse estágio que está hoje, é porque a humanidade, né, talvez o âmbito social ainda não esteja totalmente preparado, mas a humanidade está preparada para isso. Senão a gente não teria elaborado isso. Né? E não é uma coisa que surge agora. As pessoas ficam muito assombradas com a questão das tecnologias de IA por conta da IA generativa, que é esse boom, que é o que chegou. Hoje as pessoas falam de GPT. GPT é uma expressão nerd. Você não escutaria falar sobre GPT fora de um contexto da academia.
e muito específico da academia, da ciência da computação. Hoje você chega no bar, as pessoas estão falando sobre GPT, né? Então, aí é a questão do hype, popularizou. Mas isso eu acho que não tem como a gente abandonar de fato o termo, porque é como... A gente pode falar um pouco sobre isso também com inclusão digital. Sim. Que você é um termo que também que você é bem pesquisa, anterior, que né? você conhece, mas que as pessoas faziam crítica também Sim, claro. à expressão inclusão digital. Mas que na literatura, o que é que ele junta comigo nos trabalhos a respeito né, a respeito do tema? É a expressão que a gente coloca lá. Né? Então, não dá, de fato, assim, para abandonar. A gente pode fazer as críticas conceituais que são pertinentes, porque levanta a crítica, e essa crítica é importante porque tem muita gente também explorando as questões de inteligência artificial como se fosse algo que para além do humano. Olha, você não pode ficar de fora disso. Então tem muita coisa de mercadológico nisso, tem muita coisa de marketing também, né, de fazer com que as pessoas... olha, se você não fizer o curso X, né, se você não comprar a apostila tal, do coach tal, né, que agora todo mundo está falando sobre IA, você vai ficar de fora, você vai perder seu emprego, e não é bem assim, né? É interessante que você falou do surgimento do ChatGPT, em novembro de 2023, e é curioso porque um pouquinho antes, o que estava muito em evidência era o metaverso, né? Inclusive, Facebook, a empresa vira Meta, aproveitando explorando ali essa ideia do metaverso, que já era, em grande medida, o uso, né, das plataformas, quer dizer, a ocupação do espaço em plataformas para você meio que reproduzir essa condição do humano naqueles espaços. Sim. O Facebook meio que sai na frente, mas em seguida, quando surge o ChatGPT, aí esse virou o assunto e é o hype do momento e vai continuar, parece que ainda um bom tempo, né? Como é que você vê essa evolução aí? É isso, é porque elas são tecnologias que estão, de certo modo, que têm ligação, né? Que elas estão atreladas. O metaverso foi uma aposta muito grande de algumas plataformas, né? E inclusive de algumas pessoas também que fizeram a aquisição do óculos, né? Da Meta, compraram lotes, né? Compraram espaços digitais nesses ambientes. E a gente, inclusive, eu faço parte de uma associação, né, de inteligência artificial aqui no Brasil, que é a It2AI, e nós fizemos um trabalho também muito grande ali com relação a isso, né? Então, a gente organizou cursos sobre metaverso, nós fizemos reuniões no metaverso, tinham pessoas lá que estavam criando espaços, né? Criando espaços, inclusive, de cowork dentro do metaverso. Mas, assim, é como você falou, veio o ChatGPT e roubou a cena, né? E aí virou uma corrida, porque o que a gente tem hoje é uma corrida mesmo das IAs, né? Das IAs generativas. É cada uma, assim, vendo quem consegue abarcar o maior número de serviços e que consegue oferecer mais numa única plataforma para a população, ou seja, para a sociedade. Então, e isso meio que desbancou o metaverso. Mas o metaverso contribuiu muito também para esse debate atual do que a gente tem a respeito de IA, né? Porque o metaverso utiliza também muito de visão computacional, que é tecnologia de inteligência artificial. Então, muito do que se desenvolveu ali serviu também para a criação da parte de visão computacional dos GPTs que lidam com imagem. Hoje a gente tem vídeos com a qualidade assim, né, que desenvolve deepfake, que a gente fica realmente, isso aí assim, a gente fica sem saber se está falando com algo que é real ou não, né? Pois é, e é bem curioso ainda para recuperar essa ideia do metaverso. Eu lembro que o que se propõe, que o metaverso vendia a ideia? É que todos nós poderíamos
migrar a nossa vida aqui para aquele espaço totalmente virtual. Você se apresenta como um avatar, lembra do filme ali, né? Você se apresenta como um avatar naquele espaço e você passa a ter uma vida naquele ambiente. Bancos, universidades, estava tudo ali, você iria organizar sua vida ali dentro. Mas me impressionou muito como o surgimento do ChatGPT parece que foi assim a pá de cal. Não que não se fale mais em metaverso, é claro que ainda se fala, mas naquele momento, aquela efervescência de metaverso, o ChatGPT conseguiu matar mesmo. E hoje hoje o ChatGPT é uma só, porque daí foram surgindo várias outras, ferramentas e tal. A gente teve, inclusive, recentemente, a experiência da China, né, que apresentou aí a sua ferramenta também. O DeepSeek. Pode falar o nome de marcas aqui? Pode, total. E, inclusive, com um preço bem inferior ao que o ChatGPT diz que precisou para se viabilizar. E, bom, considerando tudo isso, a minha questão é, a gente fala de inclusão digital já há bastante tempo. E a gente fala de inclusão digital quando começa a surgir os computadores, porque tinha aquela ideia de que muita gente não tinha acesso. Exato. E havia quem defendesse que o mercado iria criar as condições para que todo mundo acessasse. É claro que nem todo mundo, a gente precisou que governos criassem condições, infraestrutura e tudo mais. E mesmo assim, num país como o Brasil, muita gente ainda não tem acesso à inclusão digital naquilo que ela é na essência. Porque o fato de você ter um celular, se você muitas vezes não consegue ter dinheiro para comprar os dados, você não tem conexão com nada e ninguém. Então, a inclusão ainda não se deu. Daí a gente sai daquele debate todo sobre inclusão digital, passou por metaverso, não sei o quê, chegou agora no que está aí, a inteligência artificial. O quão inclusivo vem sendo esse processo e o quão excludente ele também é do ponto de vista social. Bom, essa é uma questão assim que a gente tem que parar assim para pensar. A questão da IA é que ela chega com uma proposta de popularização muito grande, principalmente IA generativa. Né? Então, é colocada para que as pessoas utilizem em várias... e colocada como solução em várias esferas da sua vida. Você pode usar desde aqui do desenvolvimento, aqui do seu podcast, né? Se você quiser colocar uma terceira pessoa aqui, você tem essa possibilidade de colocar. Como numa aula, né? Num áudio de uma aula, você criar ali a partir de um texto, você colocar o texto e aquilo gerar um áudio, né? Como se fossem duas pessoas conversando. Então, você tem tudo isso que populariza, né? Agora, a questão é o que é que as pessoas podem, de fato, fazer com isso? O que é que elas utilizam como? A gente sabe que saiu uma pesquisa recentemente, Francisco, eu não sei se você viu, sobre a IA. Foi uma pesquisa feita pela OpenAI, né, que é a detentora do ChatGPT, e que apresentou o ranking dos países, dos 10 principais países que utilizam o ChatGPT. O Brasil ficou em terceiro lugar, ficando atrás somente da Índia e dos Estados Unidos. Isso não é qualquer coisa, né? Pensando que Brasil, um país tão desigual, mas as pessoas estão utilizando bastante, né, o ChatGPT e inteligência, que é inteligência artificial generativa. Agora, o que é que elas fazem com isso? Elas utilizam para melhorias, né, do seu trabalho. Em que ponto? E o que é que elas colocam lá? Uma problemática também atrelada a isso é que as pessoas precisam fazer reflexão com os dados que elas colocam nesses ambientes para poder gerar uma imagem, para poder gerar um vídeo, para gerar um relatório, para gerar um livro, né? Eu vou falar livro porque você deve ter visto também recentemente que a editora Kotler suspendeu a sua premiação, né, acho que no mês passado, porque recebeu 900 livros produzidos por inteligência artificial.
E sem falar que no âmbito da academia, a gente está vendo um fenômeno também, está vendo uma coisa aí acontecendo também, que é o quê? As pessoas estão escrevendo textos acadêmicos a partir de inteligência artificial, mandando para as revistas, e as revistas, os avaliadores avaliando a partir de inteligência artificial. Aí, isso é um elemento preocupante. Por quê? Porque você termina tendo todo o ciclo, que é um ciclo criativo, é um ciclo do desenvolvimento intelectual das pessoas, sendo totalmente produzido por IA. Então, isso é preocupante. Aí, eu acho que a exclusão, ela se dá muito nesse sentido, das pessoas não saberem de fato o que fazer, né? Utilizarem nesse sentido, utilizarem sem problematizar, de que toda vez que ela coloca um comando, um prompt no ChatGPT, quantos litros ela está gastando de água, por exemplo, para resfriar os data centers, né? É quando elas não problematizam o fato dos data centers serem colocados em países em desenvolvimento ou terceiro-mundistas. Elas não levarem em consideração de que aquele processo todo que está ali acontecendo dentro do ChatGPT, dentro do DeepSeek, não é exclusivamente produzido por máquinas, que tem pessoas também que trabalham, inclusive, em trabalhos subhumanos. Isso saiu na revista Wired, que é uma das revistas mais respeitadas na área da ciência da computação, né? Que fez uma matéria dizendo que você tem ali indianos, né, pessoas que ficam fazendo uma moderação de conteúdos que são pedófilos, conteúdos que são extremamente difíceis da gente olhar, né, e que aquelas pessoas recebem um valor muito pequeno para isso, né? Então, tem uma série de problematizações que as pessoas precisam fazer quando utilizam essas plataformas. Eu estou dizendo que não é para usar, não é isso. Eu estou dizendo que não é para usar no âmbito científico, também não é isso. A gente precisa encontrar, talvez, um critério ético de como utilizar essas tecnologias de forma que elas melhorem as nossas capacidades de produção, inclusive, né, de produção intelectual, mas sem tirar das nossas responsabilidades o processamento científico, o processo intelectual, o processo criativo, que é humano, sabe? Então, eu mesmo utilizo. Eu vou dizer aqui para vocês, viu? Eu utilizo tanto o ChatGPT, utilizo o DeepSeek. Às vezes eu estou com uma dificuldade de pensar um conteúdo intelectual, um conteúdo para um texto, para a produção de um texto. Então eu peço, olha, o tema é esse, quais são as possibilidades que você pode me dar? Ele vai fazer eu sair da página em branco. Mas eu, de jeito nenhum, Francisco, te digo com muita tranquilidade que eu não delego para que ele produza o texto por mim, sabe? Então, você tem, inclusive, outras tecnologias também de IA que produzem imagens e você pode ali, inclusive, mas você pode, nessas tecnologias, dizer, produza uma imagem para mim sobre um gráfico para mim a respeito de inteligência artificial generativa no contexto da educação. Ele vai produzir. Mas aí ele vai buscar esses dados da onde, entendeu? É diferente de eu pegar um texto meu ou pegar um texto científico e dizer, com base nesse texto, com base nessa fonte, elabore um gráfico. Ele vai elaborar aí, utilizando aquele conteúdo, que é um conteúdo que já passou por pares, é um conteúdo do qual eu já li, que já passou pelo meu crivo. Então, é outro critério, entendeu? Então, eu acho que vai um pouco por aí. Pois é bom deixar claro para quem está nos acompanhando, quando a gente está falando aqui de IA generativa, sobretudo o ChatGPT e o DeepSeek também, mas o ChatGPT acabou ganhando mais popularidade, veio antes, né, evidentemente. O que eles fazem, basicamente? A partir de tudo que está disponível na rede, os dados que nós colocamos lá, a imagem que você faz do seu filho, da flor que você viu no quintal, enfim, tudo isso são informações que viram dados dentro da plataforma.
a inteligência artificial junta tudo isso, cruza tudo isso e constrói uma resposta. Então, acho que quando a gente fala da exclusão, é importante a gente pensar que quem também está inserindo dados, né? É muito diferente o que, sei lá, de repente, um adolescente no Japão, o que ele produz de conteúdo para disponibilizar nessas redes, e um adolescente no Sudão do Sul, por exemplo, né, que não tem acesso a esse computador, que não tem acesso à conexão, a um celular com conexão e tudo mais. Então, e aí, quando você procura uma resposta no ChatGPT, essa resposta vem com mais informações relativas a quem? Não é? Então, acho que é interessante a gente pensar nisso também, quer dizer, tudo que a gente precisa saber tá colocado ali? Não está. Nunca estará. Ainda bem, a gente precisa continuar escrevendo, a gente precisa continuar pensando, a gente continua... A necessidade da gente produzir continua aí, porque, afinal de contas, se a gente parasse agora para consumir só o que já foi construído, como é que fica daqui para frente? Né? Então, acho que é uma preocupação que está posta e faz a gente pensar, por exemplo, agora, professora, me ocorre pensar aqui assim, nas universidades brasileiras, como é que a gente está fazendo essa discussão sobre a apropriação dessa, que é uma ferramenta, né, de tanto as IAs generativas e tudo mais, como é que a gente está usando isso para melhorar a qualidade, no caso dos educadores, do ensino que oferecem e no caso dos estudantes, da aprendizagem. Como é que está isso hoje na universidade? Eu só queria colocar um parêntese da reflexão que você fez e também falar da alucinação, né? No caso dessas IAs generativas, que não tem como. Só o fato de ser IAGEN, de trabalhar com GPT, trabalhar com grande volume de dados, isso não sou eu que estou falando. A gente teve a visita de um dos desenvolvedores da OpenAI. E ele falou, não adianta, vai ter as atualizações, vai conseguir mitigar algumas coisas, mas não tem como derrubar, como mitigar totalmente a alucinação de tecnologias como o GPT. Não tem, porque é volume de dados muito grande. E ele precisa nos dar uma resposta, ele vai alucinar. Ele vai. Alucinação, para quem está nos acompanhando também, é aquela resposta que muitas vezes não tem nada a ver com o que você pesquisou, ou ela insere ali entre uma resposta que parece coerente, uma coisa que não tem nada a ver. E aí não adianta só você achar que eliminou ali, depois de uma próxima pergunta a resposta vem melhor. Pode ser que não, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Imagens, aquelas imagens que você vê que geralmente a mão tem 6 dedos, ali é uma alucinação da IA, em alguns casos. Na imagem seguinte, quando mais dados forem apresentados relativo àquilo ali, a pessoa pode estar realmente com 5 dedos. Mas, enfim, o fato é que o que a gente tem é um compilado de dados que foram disponibilizados por nós. E se a gente quiser ampliar ainda essa discussão aqui, passa por pensar no fato de que não estão nos remunerando pelos dados que a gente disponibiliza. Coloca, né? Alguém está ganhando muito dinheiro com isso e a gente que fornece os dados não está levando dinheiro nenhum. E, depender de para onde isso vai, a gente pode, inclusive, ter um grande prejuízo. Né? Exatamente, perfeito. Né? Essas problematizações que eu acho que a inclusão digital está presente aí, porque precisa fazer esse debate, sabe? E aí, voltando para a questão que eu ia falar da universidade. Da universidade. Então, para as universidades, você tem aí agora um problema muito grande. O que é bom, eu não tenho nada contra o problema. Eu acho que a gente precisa de bons problemas para resolver, para ter soluções, para ter oportunidade de reflexão, de debate, né? E a universidade é para isso, né? Agora, as universidades, eu digo que tem um problema hoje por conta dessa questão, é uma tecnologia que já chegou, está no ambiente da universidade, está no ambiente do aluno, no ambiente do professor. E a gente não tem, na maioria das universidades, algum regramento ou algum direcionamento, guias, a gente não tem. Tem pontuais. Inclusive, eu sou da UFBA, e na UFBA nós desenvolvemos, esse ano, um guia. A gente está trabalhando nele desde o ano passado e lançamos em abril deste ano o guia. O guia está sendo legal porque outras universidades que ainda não têm estão se utilizando desse guia como espelho. O nosso guia não é um guia de
regras, é um guia de recomendações. Ele é muito mais... É um guia ético da inteligência artificial no ambiente universitário, e ele faz sugestões, ele sugere ao professor, ao estudante, o uso, né, o uso da IA em várias frentes dentro do contexto acadêmico-científico. Mas sem tirar sem chocar, sem ter choque, principalmente com a docência, né? Então é um guia que teve assim, que foi pensado, né, pela reitoria. A reitoria convocou uma comissão onde você tem desde a SEAD, que é a parte do EAD, né, o setor de EAD, até as várias pró-reitorias e representantes de várias áreas do conhecimento, né, da universidade. Então, ficou um guia interessante. Agora, as outras... essa semana eu estou indo lá para Recife, porque eles estão pensando um guia também, aí eu estou levando a experiência do guia da UFBA para a gente debater lá. Nós nos utilizamos de vários instrumentos internacionais que são como guias também, né, para a inteligência artificial, muito especificamente no âmbito da educação, no âmbito da pesquisa, e aí eu destaco da Unesco, né, que é um guia também que você conhece, que trata a respeito disso, que dá alguns direcionamentos de como a gente trabalhar a inteligência artificial no âmbito educacional. Utilizamos também o guia, que é o primeiro guia aqui no Brasil, no âmbito da universidade, que é o guia da UFMG, que foi desenvolvido cabeçado principalmente pelo professor Vigílio, que você conhece, né, uma sumidade na área da ciência da computação e trabalha muito também com inteligência artificial. A gente teve um diálogo muito bom com o Vigílio, ele ajudou bastante, esteve, inclusive, no nosso lançamento, na UFBA, e é isso. Então, as universidades elas estão vendo formas. No âmbito acadêmico-científico, no âmbito científico, e aí pensando muito no âmbito da produção científica, que é um âmbito que eu tenho visto, acompanhado assim, que talvez seja o tendão de Aquiles, porque... as pessoas estão tendo várias dessas tecnologias à disposição e às vezes cai na tentação de produzir. A gente vê que tem professores que saíram pesquisadores que saíram assim, de um terreno que quase não produzia nada para algo agora que produz 10, 20 artigos por ano. Alguma coisa está estranho. Tem alguma coisa estranha aí, né? Então, em 2023, como é o nome? A COP, né? Que é a Confederação das Revistas Internacionais, né? Ela que dá as diretrizes para todas as revistas internacionais, criou um regramento, né, que coloca principalmente aquelas revistas que têm fator de impacto, que precisa seguir um regramento que diz o seguinte: se a revista publicar artigos que foram produzidos por inteligência artificial, seja pequeno ou médio ou grande, ou seja, uma pequena inferência como uma imagem que foi produzida por inteligência artificial e que o autor não citou, que foi produzida por IA, seja um gráfico, seja um texto, tal, uma nota de rodapé, ou todo o artigo, ela vai ser penalizada, a revista é penalizada. Por que isso? Porque saiu na Elsevier, né, que a gente sabe que é uma renomada, saiu, eu acho que até mandei para você no período, uma publicação numa revista de alto impacto que foi produzida totalmente por IA. Inclusive, estava lá no início, não sei se você lembra, que estava lá, certamente, né, em inglês, obviamente, tá, pessoal? Mas estava lá, certamente eu vou escrever aqui para você, tá, o artigo que você pediu, e quer dizer, isso passou pela avaliação. Veja, coloca em xeque toda a revista, né, todo o trâmite, e aí isso ganhou uma notoriedade muito grande no âmbito científico. A gente não vai discutir aqui como que as revistas
como que se constrói esses conceitos aí, porque esse debate é longo. É pano pra manga. Para muito. E aí, desde as revistas nacionais quanto internacionais, existe verdadeiros esquemas. Isso. Que a gente não vai, como eu disse, a gente não vai aprofundar. Não vai ter aqui, aqui, mas, né? Não, mas, pois é. Então, veja que mas aí colocou em xeque toda a revista, colocou em xeque a plataforma da revista, no caso a editora, que é uma editora renomada, e isso ganhou uma notoriedade muito grande, porque foi para as mídias sociais, né? Tem que o diga que a revista fez de propósito para poder ganhar notoriedade. Chama atenção. O que eu acho um pouco difícil, porque quando você tem uma revista já de fator de alto impacto, assim, tipo, o que importa é no âmbito ali da ciência, entendeu? Então, não sei, seria arriscar. Eu acho que é um risco muito alto que a revista colocou aí só para ter uma notoriedade. Mas economia da atenção, né? Economia da atenção, pois é. Então, nem sei mais, né? Pessoal, assim, ó, esse assunto é de fato muito instigante. A gente teria que, sei lá, horas e horas e horas para aprofundar essa questão. Hoje fiz questão de tratar só sobre inteligência artificial, esse debate que está colocado aí, como vocês sabem, nas redes sociais, nos jornais, na TV, tudo que a gente acessa, a gente tem referências à inteligência artificial. E aí achei por bem a gente conversar esse pouquinho, né, aqui com a professora Bárbara, que está envolvida diretamente nessa questão ali com os seus alunos e com os grupos de pesquisa e com os seus pares. Então, a ideia foi estimular, provocar esse debate aí para você também que nos acompanha aqui todas as semanas. Então, professora Bárbara, estamos chegando ao final. Gostaria que a senhora aí, então, manifestasse para o nosso público um convite para que as pessoas se apropriem desse assunto. Olha, pessoal, eu acho que é um debate extremamente importante. Quem está chegando aqui tendo contato pela primeira vez com esse tema, por favor, aprofunde, né? Vocês viram aí que é pano para manga, é muita coisa para tratar, a gente vai entrando aí, porque é um assunto que abarca todas as áreas do conhecimento, que abarca as nossas relações, as nossas formas de relacionar estão sendo hoje influenciadas, né, pela inteligência artificial, e aí a gente vai ter vários debates que se abrem, debate político, debate social, debate das relações. Uma coisa também que a gente não, que eu preciso pontuar aqui muito rapidamente é de uma outra pesquisa, Francisco, também que saiu, que a gente pode explorar isso depois, que é uma pesquisa de Harvard, que aponta que os principais usos, né, da inteligência artificial generativa. Tem muito uso, que a gente comparando aí com aquele resultado da OpenAI, a gente vê que tem muito uso, mas o uso é para quê? É principalmente para questões afetivas. Ou seja, as pessoas usam para perguntar sobre relacionamento, sobre utilizar como psicólogo, né? Então, o psicólogo, inclusive, está em primeiro lugar, né, em um dos usos da IA. Sendo que a IA é muito mais que isso, né? As tecnologias de IA, elas estão em várias áreas do conhecimento, elas avançam demais na área da saúde e são avanços extremamente positivos. Uma coisa também que eu queria deixar o convite aqui para vocês, que eu e Francisco provavelmente vamos amanhã, né, que é deixar o convite aí para vocês de que está tendo um debate aqui, né, um simpósio. Posso falar sobre esse simpósio? O simpósio sobre Simpósio Internacional de Inteligência Artificial e Democracia, onde vai se discutir regulamentação da inteligência artificial, questões éticas, questões laborais. Então, é um debate extremamente importante. Está disponível aí para participar online também. Então, procurem pelo nome do simpósio, façam sua inscrição e participem online também, porque é importante a gente estar. É um debate que está acontecendo aqui em Brasília, né, Francisco? Na Câmara de Deputados. Eu estou aqui para isso, né, para participar desse debate. Então, participem também. E é isso. Muito obrigada por assistir, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Francisco. É sempre bom, né? A gente discutir. Valeu, professora. Aqui. A gente sempre encontra esse assunto, está sempre ali na pauta das nossas conversas. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Próxima semana a gente volta aqui com um novo assunto ou aprofundando esse assunto sobre inteligência artificial, que, como a professora Bárbara deixou claro, esse é um assunto que rende muito.
porque ele permeia a nossa vida. Então, é impossível agora você não tratar desse assunto, e por isso mesmo a gente traz ele aqui para que a gente comece a se apropriar um pouquinho mais. Tá certo? Então, muito obrigado. Até a próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.